E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1161. Bora lá, jogo 1, Atlético Mineiro e Botafogo, final da Libertadores na Argentina, campo neutro. Eu acho que aqui não dá para falar histórico, como é que esses times se comportaram durante o ano, é jogo único, totalmente diferente, tá? Mas eu vou ficar aqui pelos últimos jogos do Atlético Mineiro e do Botafogo. Eu vou ficar com o Botafogo em empate, vou fazer aqui meu primeiro duplo nesse jogo aqui, acho que tem muitos detalhes relevantes, mas acho aqui que o Botafogo está jogando melhor, né? Acabou ganhando ontem do Palmeiras lá no Allianz Parque. Tá? Jogou muito bem, está com cara de campeão, ou na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer um duplo aqui nesse jogo aqui. Jogo 2, Cuiabá e Bahia. Cuiabá é o 19º colocado, já está rebaixado para a Série B. 6 vitórias, 12 empates, 17 derrotas. No Mato Grosso são 3 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Pega o Bahia, o 8º colocado, uma vaguinha aí disputando aí para pré-Libertadores. 13 vitórias, 8 empates, 14 derrotas. Fora do Salvador são 3 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Na 17ª rodada foi Bahia 1, Cuiabá 2. E o Bahia está aí a 7 jogos sem vencer. Os últimos 2 jogos no Mato Grosso foram 2 empates. Veja que como o Cuiabá já está rebaixado, né? E o Bahia precisando pontuar aqui, eu vou de Bahia e empate nesse jogo aqui. Tá aí o meu segundo duplo. Bora aí pro jogo. Aliás, só um detalhe aqui, tá? Do jogo 1 ao jogo 5, né? Que tá aqui marcado aqui. São jogos de sábado, tá? Jogo 3, Criciúma e Corinthians. Criciúma é o 17º colocado, brigando para sair da zona de rebaixamento. 9 vitórias, 11 empates, 15 derrotas. Jogando em Santa Catarina são 5 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Está a 6 jogos sem vencer. E uma derrota aqui nesse jogo aqui para o Corinthians vai ficar bem pertinho da Série B em 2025. O Corinthians é o 9º colocado, brigando aí por uma vaguinha na pré-Libertadores. 12 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. Fora da arena são 3 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Vem aí de 6 vitórias seguidas, né? Na 17ª rodada foi Corinthians 2, Criciúma 1. Os últimos 4 jogos em Criciúma, 2 empates e 2 vitórias do Corinthians. Eu vou fazer o seguinte nesse aqui, achando até que pode ter um empate aqui, porque o Criciúma vai ter que mudar muito seu jogo. Mas eu vou arriscar aqui uma vitória do Corinthians. Tá aí a marcação, enquanto eu marcava aqui, como são jogos de sábado aqui, eu vou arriscar, vou fazer um duplo aqui, vai tentar passar vivo para domingo. Então aqui no jogo 3 eu vou de empate e Corinthians. Jogo 4, PSG e Nantes. PSG é o líder, né, do campeonato francês, 10 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu. Em casa foram 6 jogos e 6 vitórias. O Nantes é o 16º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Como visitante, uma vitória, que foi em cima do último colocado. Tem 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 4 jogos em Paris, foram 4 vitórias do PSG. Meu amigo, aqui eu acho que é um dos mais favoritos dessa loteca aqui. Tá? Pode até dar um empatezinho ali, seria quase que uma zebra, né? Uma surpresa. Eu vou de PSG seco também nesse jogo aqui. Tá aí a marcação no PSG, jogo 5, Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco é o 11º colocado, 12 vitórias, 7 empates, 16 derrotas. Jogando em São Januário são 9 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Matematicamente ainda não está livre do rebaixamento, né? E matematicamente ainda pode brigar por uma vaguinha na pré-Libertadores. Eu não acredito em nenhum dos dois, tá? Eu acho que nem para ser rebaixado, acho que o Vasco não cai. E também não vejo o Vasco na pré-Libertadores. O Atlético Goianiense é o último colocado, já está rebaixado, 6 vitórias, 8 empates, 21 derrotas. Fora de Goiânia, 2 vitórias só, 3 empates, 12 derrotas. Na 17ª rodada, Atlético Goianiense 0, Vasco 1. Nos últimos 4 jogos no Rio, 3 vitórias do Vasco e 1 vitória do Atlético Goianiense. Então, até que joguinho aqui bem fácil também, né? Tem tudo para dar Vasco. Vou de Vasco seco no jogo 5 também. Tá aí a marcação no Vasco. Bora lá pro jogo 6. Chelsea e Aston Villa. Chelsea é o 3º colocado na Premier League. 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Como mandante, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, que foi pro 2º colocado.
O Aston Villa é o 8º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Como visitante, 2 derrotas, 1 empate e 3 vitórias. Venceu o 9º colocado, o 14º e o 16º. Nos últimos 6 jogos em Londres, 1 vitória do Chelsea, 3 empates e 2 vitórias do Aston. Esse joguinho aqui, meu amigo, um joguinho bem complicado, porque o Aston é um time chato, tá? Aqui eu acho que um triplo seria bem legal. Mas quem não tem, vai como eu, fazer um duplo aqui. Eu vou de Chelsea e empate no jogo 6. Tá aí o meu quarto duplo no jogo 6. Fechei meus duplos, né? Tentando passar bem de sábado para domingo e começando domingo bem. Jogo 7, Torino e Napoli. Torino é o 11º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Em casa, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Perdeu para o 4º e para o 5º colocado. O Napoli é o líder do campeonato italiano, 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, 1 derrota, 2 empates, 3 vitórias fora de casa. Venceu o 7º colocado, o 10º colocado e o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos em Turim, 1 vitória do Torino, 1 empate e 3 vitórias do Napoli. Aqui o interessante seria um duplo aqui, né? Entre o empate e o Napoli, mas como eu não tenho mais trunfo aqui, eu vou fazer aqui um empate nesse jogo aqui. Tá aí a marcação no empate no jogo 7, gostaria muito ali de fazer um duplinho ali na coluna 2. Jogo 8, Liverpool e Manchester City. Liverpool é o primeiro na Premier League, 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante, 5 vitórias e 1 derrota, perdeu para o 7º colocado. Manchester City é o vice-líder, 8 pontos atrás, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Perdeu aí para o 5º colocado, para o 13º e para o 17º. Nos últimos 4 jogos em Liverpool, foram 2 vitórias do Liverpool e 2 empates. Outro joguinho bem difícil de analisar aqui, né? Mas eu acho que o melhor momento aqui está no Liverpool. Não tenho trunfo mais para gastar no duplo. E se tivesse, não gastaria aqui. Eu vou de coluna 1 no jogo 8. Tá aí a marcação no Liverpool. Bora para o jogo 9. Flamengo Internacional. Flamengo é o 5º colocado, 18 vitórias, 9 empates, 8 derrotas no Maracanã. 10 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O Flamengo aí está praticamente em férias, né? O Internacional é o 3º colocado, ainda com chance de ser campeão. 18 vitórias, 11 empates, 6 derrotas. Fora do Beira-Rio, 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Na 31ª rodada, para eles, tá, pessoal? O jogo estava atrasado, para eles foi a 31ª rodada. Foi Internacional 1, Flamengo 1. Nos últimos 5 jogos no Rio, 2 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 vitória do Internacional. Pessoal, eu não costumo colocar lá 16ª, 17ª. Não, eles jogaram aqui, foi jogo recente, 31ª rodada para eles. É o que vale. Nos últimos 5 jogos no Rio, 2 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 vitória do Internacional. Um joguinho aqui bem equilibrado, tá? Só que o Flamengo aqui tá num ritmo meio de férias, né? Praticamente aí, não sei se vale mais alguma coisa ali, já tá na Libertadores, não vai ser campeão nem nada. Mas aqui já tem jogadores aí pensando em sair, não vai sair. Foi bem pesado o Flamengo esse ano. E o Internacional tendo que ganhar e tá jogando bem, tá? Eu acho que aqui pode ser uma meia surpresa aqui. Eu vou de Internacional nesse jogo aqui. Aliás, se tivesse grana sobrando aqui, caberia um duplo aqui, tá? Empate e Internacional. Jogo 10, Grêmio e São Paulo. O Grêmio hoje, terça-feira, é o 15º colocado. Ainda joga amanhã contra o Cruzeiro, tá? O Grêmio tem 11 vitórias, 7 empates, 16 derrotas. Na Arena, 9 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, tá? Tá aí com um time desanimado, cheio de fofoca no seu elenco. O elenco ainda não sabe quem fica. O técnico Renato Gaúcho já falou que não vai, que vai embora, né? Já falou que vai embora. Pega o São Paulo, que é o 6º colocado. 17 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Fora do Morumbi. 5 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Na 17ª rodada foi São Paulo 1, Grêmio 0. Os últimos 5 jogos na Arena foram 4 vitórias do Grêmio e 1 vitória do São Paulo. E o São Paulo ainda pode entrar aí na fase de grupos da Libertadores.
Ou seja, nós temos aí um time desanimado, né? E um time brigando por alguma coisa, mas também não é um baita time, né? Eu vejo aqui o Renato Gaúcho tem forçado muito aí os empates. Eu vou de empate também no jogo 10. Tá aí a minha marcação no empate no jogo 10. Se tivesse que fazer um duplo aqui, eu iria de São Paulo, viu? Jogo 11, Fiorentina e Internazionale. Fiorentina é o quarto no campeonato italiano. 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Em Florença são 4 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. A Internacional de Milão é a terceira colocada, 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Fora de Milão, 4 vitórias e 2 empates. Jogo bem equilibrado, né? Nos últimos 6 jogos em Florença foram 6 vitórias da Inter. E esse jogo aqui pode valer até a liderança do campeonato, né? Quem ganhar aqui, conforme for o resultado do primeiro e do segundo, um dos dois pode até assumir a ponta aqui. Eu vejo a Inter aqui hoje um pouquinho melhor, tá? Mas a Fiorentina em casa pode complicar um pouquinho. Eu vou de empate aqui no jogo 11. Tá aí minha marcação no empate no jogo 11. Se tivesse que fazer um duplo aqui, eu iria de coluna 2 na Inter, tá? Jogo 12, Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense é o 14º colocado, 11 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, jogando em Curitiba. 7 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. O Fluminense é o 16º, 10 vitórias, 9 empates, 16 derrotas, fora do Rio. 4 vitórias, 1 empate e 12 derrotas. Na rodada número 30, também jogou atrasado entre eles, né? Recente agora, que eu acho que se referia a 16ª, 17ª, se fosse na rodada normal, mas para eles foi a rodada número 30. Fluminense 1, Atlético Paranaense 0. Foi uma rodada atrasada, né? Equilíbrio total no histórico aqui em Curitiba. Jogando em Curitiba foram 2 vitórias para cada e 1 empate. E aqui vai uma vitória aqui para fugir da zona do rebaixamento, tá? É difícil, mas depois do jogo contra o Criciúma aqui, que eu vi os 2 jogos, o último do Atlético Paranaense e do Fluminense, eu acho aqui que o Atlético Paranaense pode vencer esse jogo aqui, porque eu vejo o Fluminense bem desanimado, tá? E tá feia a coisa pro Fluminense. Eu vou de Atlético Paranaense no jogo 12. Tá aí a marcação no jogo 12, coluna 1. Se tivesse fazer um duplo aqui, faria no empate, tá? Jogo 13, Vitória e Fortaleza. Vitória é o 12º colocado, 12 vitórias, 6 empates, 17 derrotas. Jogando na Bahia, 7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Está 4 pontinhos da zona do rebaixamento. Uma vitória que praticamente fica livre do rebaixamento, Vitória. Pega o Fortaleza, que é o 4º colocado, 18 vitórias, 11 empates, 6 derrotas. Fora do Ceará, 5 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Na 16ª rodada, Fortaleza 3, Vitória 1. Nos últimos 5 jogos no Ceará, equilíbrio total. 2 vitórias para cada e 1 empate. De acordo com os últimos jogos aqui, isso aqui é um jogo para triplo, bem triplo mesmo, né? Acho que pode dar vitória, empate, Fortaleza. Só que pelos últimos jogos aqui e a vontade de sair da zona do rebaixamento aqui, eu acho que eu vou ficar com vitória aqui, tá? Eu acho que jogando em casa, talvez se perder esse jogo aqui pode acabar até se complicando novamente. Tá bem agora, tá respirando, tranquilo. Mas uma vitória realmente foge disso tudo aqui e vai começar a planejar para 2025. Eu vou de Vitória. Não descartar aqui a marcação do Vitória, mas não descarto o empatezinho ali não. Não acredito numa vitória do Fortaleza não. Jogo 14, Bragantino e Cruzeiro. Bragantino é o 18º colocado, 8 vitórias, 13 empates, 14 derrotas. Jogando em casa, 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Uma derrota aqui para o Bragantino nesse jogo aqui vai ficar difícil permanecer na Série A. Pega o Cruzeiro, é o 7º colocado, amanhã ainda tem um jogo contra o Grêmio. Briga aí por uma vaguinha na pré-Libertadores, depois de ter perdido a Sul-Americana. O Cruzeiro tem 13 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, fora de Belo Horizonte. 3 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. Na 16ª rodada, Cruzeiro 2, Bragantino 1. Nos últimos 6 jogos em Bragança foram 3 vitórias do Bragantino, 1 empate, 2 vitórias do Cruzeiro. Eu vejo aqui, nesse jogo aqui, o Cruzeiro desanimado, né, por ter perdido o título e perdeu feio, né? E o Bragantino tendo que obrigação de ganhar. Uma derrota do Bragantino nesse jogo aqui, eu acho que praticamente tá pisando aqui com o pezinho na Série B. Eu vou de Bragantino seco no jogo 14.
Meus amigos, tá aí o meu jogo, tá bom? Com 4 duplos. Talvez eu faça mais um ou dois duplos aqui, não sei, tá? Vou pensar. Caso eu faça, tô pensando aqui, talvez melhorar aqui meu jogo 7, meu jogo 9, 10, 11, 12. Vou ter que analisar isso aqui, esses 5 jogos aqui do jogo 7, 9, 10, 11, 12. Ver se eu vou fazer mais um ou dois duplos aqui, tá bom? Ainda vou pensar se vale a pena, porque eu acho aqui que esse jogo aqui tem tudo para pulverizar e muito, tá? Se não tiver nenhuma baita zebra que eu não consigo imaginar ela aqui, eu acho que tem tudo aqui para pulverizar esse prêmio aqui. Então não sei se vale a pena o investimento. Esse aqui é meu jogo, tá bom? Meu nome é Eduardo, não sou youtuber. Esse aqui eu compartilho, já fazia para mim antes. Hoje eu faço um videozinho para dividir com vocês, tá bom? Divirtam-se, um bom final de semana aí e uma boa sorte.